paz do Senhor, queridos e amados ouvintes, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui, para iniciarmos o nosso segundo trimestre de 2025, que nós temos o tema da lição, o Verbo que se tornou em carne. Então, convido você a estar aí acompanhando com a sua lição para podermos aqui aproveitar o máximo sobre este assunto. Então, o tema desta lição, primeira lição do segundo trimestre, nos traz o seguinte texto: o Verbo que se tornou em carne. Então, o texto áureo aqui se encontra em João capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, a nossa lição nos traz o seguinte texto: o Verbo de Deus inseriu-se na história assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então aqui nós temos a lição, Podemos aí fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 14, que diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua lição, como você pode também acompanhar na sua Bíblia. João, capítulo 1, versículo 1 a 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nesta lição, nós temos 3 objetivos aqui apresentados para entendermos sobre este tema. E o primeiro objetivo que essa lição apresenta é as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo objetivo é revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro é explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Então, esta lição aqui, ela é muito profunda sobre este assunto, a cristologia. Vamos ver o que a introdução desta lição diz para nós. Aqui diz: nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador. Então, aqui nós temos a palavra-chave desta lição: encarnação. Quando nós olhamos para esta lição, nós vemos a introdução nos trazendo uma referência entre o Evangelho de João e os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas no primeiro tópico aqui desta lição, nós encontramos o tema o Evangelho de João. Quando falamos sobre o Evangelho de João, nós vemos que o escritor William Craig Tyler, teólogo do século XX, da data ali de 1950, ele escreveu um comentário sobre o Evangelho de João. E ao apresentar seus estudos introdutórios, ele se referiu a João como a águia da cultura da fé, a qual chegou à sua madureza e majestade, a máxima envergadura das aves reais do voo celeste. Então, na verdade, havia aqui se passado um século desde que Jesus apareceu no cenário da vida judaica, quando ali encontrou os filhos de Zebedeu, João e Tiago, os quais foram convidados a ser, discípulos de Jesus. João, ele foi tratado como o discípulo amado por Jesus, e pelas características ali da carisma e lealdade. Então, João, ele foi, de fato, o último sobrevivente dos apóstolos até o final do primeiro século. Ele levou algum tempo para escrever o livro Evangelho. E, quando se redigiu, sua maturidade cristã e suas experiências históricas fizeram com que o apóstolo desenvolvesse o evangelho focado na pessoa de Jesus, destacando sua divindade e sua humanidade. Por isso, seu evangelho não é uma cópia dos outros evangelhos, uma cópia de Mateus, de Marcos e de Lucas, chamados sinóticos. Segundo os estudiosos da vida e do ministério de João, ele teve como propósito principal, ao escrever aqui o seu evangelho, focar na disseminação de sua crença de que Jesus não era um homem comum, mas era o Filho de Deus. Então, essencialmente, ele escreveu com a intenção de revelar não apenas a história do ministério terreno de Jesus, não só a humanidade de Jesus, mas também, acima de tudo, a sua divindade. Outro teólogo, Ramsey Michaels, ele também escreveu que a inspiração de João não consiste em um Deus que dita sua mensagem ao seu secretário, mas entendemos que João buscou suas próprias memórias, mas ele teve à sua disposição muitos testemunhos, os quais reuniu tudo para contá-los por escrito. Então, aqui nós temos, o propósito de João, o propósito do Evangelho de João, ele está declarado no capítulo 20, versículo 31, ali, quando a Bíblia diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, dos evangelhos escritos, o quarto evangelho é o que apresenta o retrato mais exato de Cristo,
que o mundo possui. Quando o escritor e teólogo Robertson, ele escreveu, né, essa mensagem, né, esse texto, nós vemos que, na verdade, João ele desenvolveu as suas narrativas explorando a revelação das duas testemunhas, ou das duas naturezas de Cristo, a humanidade e a divindade, dando destaque à natureza divina de Jesus. Então, percebemos essa forma de escrever de João no capítulo 1 ao capítulo 12, nos quais o apóstolo ali ele destaca a revelação da história de Cristo na eternidade e na terra. Então, mesmo que alguns críticos do Novo Testamento levante dúvidas quanto à autoria do quarto evangelho, porque ele não se apresentou pelo próprio nome, mas diz apenas aquele a quem Jesus amava, né? Como fala em João capítulo 13, versículo 23. Então, no primeiro ponto aqui do tópico 1 da nossa lição, diz autoria e data. Ali a lição diz o seguinte: o apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. Confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, quando falamos aqui da autoria e da data, né? Aqui nós vemos o reconhecimento pela autoria de João, tem o apoio dos pais da igreja, tá? Que eram aqueles líderes contemporâneos de João e todos aqueles que vieram depois dele, no ano 180 depois de Cristo. Então, o testemunho desses pais da igreja, já no século II da era cristã, tais como Irineu, né, da Gália, Heracleano, né, da Itália, Tertuliano, de Cartago, e Taciano, de Roma e Síria, Policrates, de Éfeso, Teófilo, de Antioquia, e Clemente, de Alexandria. Então, nós temos aqui outros nomes avaliaram também e testemunharam a favor da autoria de João. Por exemplo, Policarpo foi contemporâneo e foi seu discípulo até o final do primeiro século. Quem foi Policarpo? Policarpo tornou-se o elo histórico entre o apóstolo e a geração que preservou a crença na autoria joanina. Então, originalmente, o quarto evangelho não leva o nome do seu autor. O título, segundo João, que nós encontramos muitas das vezes em muitas bíblias, né, foi anexado a ele tão logo os outros 3 evangelhos se tornaram canônicos. Então, na verdade, esse evangelho começou a circular juntamente com os demais, como se fosse uma só obra, tá? No livro de Atos dos Apóstolos, João aparece quase sempre na companhia de Pedro, como nós encontramos em Atos, capítulo 3, versículo 1, Atos, capítulo 4, versículo 19, e Atos, capítulo 8, versículo 14. Então, até mesmo os demais apóstolos não aparecem tanto em Atos. E isso não significa que estes não se projetaram na história do cristianismo, pois eles se espalharam pela Ásia, se espalharam também na Europa, África e outras regiões do mundo. Então, visto que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas,
Aqui as suas narrativas, elas focaram especialmente no ministério do apóstolo Paulo, que só aparece depois do capítulo 9, após a conversão de Saulo de Tarso, né? Então, o ímpeto do Espírito Santo o levou a pregar o evangelho, especialmente na Ásia Menor, deixando ali Jerusalém para cumprir seu ministério em todas as partes do mundo. Então, aqui nós vemos a sua migração para a Ásia Menor. Ela aconteceu depois da Guerra Judaica. Então, ali 66 até 70, né, depois de Cristo, seguindo ali primariamente para Éfeso. Então, no segundo ponto, no primeiro tópico, diz aqui o propósito do Evangelho. Lendo na lição diz o seguinte: o Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e a crer, encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João. Ou seja, a apresentação desse evangelho. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para trazer ou para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada, tá? Então, quem é esse discípulo amado? Aqui nós vemos os críticos, eles debatem sobre a identidade do discípulo amado, mas ele é mencionado pela primeira vez na última ceia de Jesus com os seus discípulos. Quando João, ele reclina a cabeça sobre o peito de Cristo com a atitude ali reverente e adoradora. Como nós vemos em João capítulo 13, versículo 23. Ele aparece perto também da cruz no Monte Calvário, acompanhando ali todos os detalhes dramáticos do sofrimento do Filho de Deus, quando ele também lhe pede para cuidar ali de sua mãe. João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Quem é o discípulo amado? Ainda falando, João aparece no túmulo vazio quando teve notícias de que o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar. E também no final do seu evangelho, ele aparece como aquele que testifica dessas coisas e as escreveu. Então, afinal, quem é o discípulo amado? Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João é apenas um discípulo entre os 12, enquanto seu irmão Tiago foi martirizado à espada no reinado de Herodes Agripa, lá em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. E João sobreviveu o suficiente para dar credibilidade aos rumores de que ele não morreria tão cedo. Contexto, João capítulo 21, versículo 23 e 24. A natureza de Jesus. Aqui nós vemos a lição nos apresentar. Apesar de o Evangelho de João sublinhar, de fato, clara, a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas, tá? A data do quarto evangelho, aqui nós vemos que nunca se pode estabelecer uma data precisa para saber quando foi escrito esse evangelho. Então, sem necessidade de discutir sobre os obstáculos levantados contra a autoria de João, nem mesmo acerca da data, porque tudo indica que o Evangelho de João já circulava nas igrejas no final dos anos 80. Possivelmente, então, João teria escrito seu Evangelho numa data anterior
ao ano 70, como nós vemos aqui o Evangelho de João, né, capítulo 5, versículo 2, quando Jerusalém ainda não havia sido invadida pelo general Tito no ano 70, tá? Então nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, trazendo este assunto sobre o Evangelho de João. Agora, o segundo tópico aqui nos diz: o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois da leitura que nós fizemos aqui, de João capítulo 1, versículo 1 ao 14, que os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, nós já lemos, mas vocês podem aí acompanhar. Nós temos o segundo tópico desta lição. Segundo tópico que tem o tema Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, o Verbo de Deus. Quando nós falamos a respeito de Jesus como Verbo de Deus, a introdução da nossa lição, ela fala sobre a sublimidade com que o apóstolo João apresenta Jesus e o torna singular. Então não há nada mais profundo e belo do que o livro de João. Aqui nós vemos que o apóstolo não se identifica pelo nome em seu evangelho, mas se apresenta como aquele que era amado por Jesus. E essa comunhão com Jesus o levou a conhecer em maior profundidade o coração do mestre e a obter uma revelação especial sobre quem era Jesus. Então, o Evangelho de João, ele desenvolve uma autêntica cristologia, pois o autor aqui ele retrata a pessoa de Jesus com uma visão das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Então, João ele teve a oportunidade de perceber ali as características divinas de Jesus, bem como entender a revelação dessas características como o Logos divino, ou seja, o Verbo, a palavra viva, que se fez carne, nascido de mulher, que é gerado pelo Espírito Santo. Então, os teólogos, eles tratam essa primeira parte do livro de João, que nós lemos aqui, né, João capítulo 1, versículo 1 até o 14, como o prólogo de João. O apóstolo amado, ele resume o início do seu evangelho como a palavra que estava junto com Deus no princípio, mas que entrou na esfera do outro tempo e da história. Então, João, o apresenta como filho de Deus que foi enviado ao mundo para tornar-se Jesus da história. Então, aqui fica evidente que João usa o termo grego logos, né, que significa verbo ou palavra para exemplificar a tese filosófica do logos, apenas como razão ativa no mundo. Então, na verdade, João ele estava enfatizando não só a divindade de Jesus, mas também a sua humanidade como o Filho de Deus, que tornou possível sua morte expiatória pelos pecados do mundo. Por outro lado, sua divina demonstrava ali, né, a sua divindade demonstrava ali a sua relação com Deus Pai, que o tornou apto para cumprir a obra de salvação, tá? Então, no segundo tópico aqui da lição, nos apresenta Jesus, o Verbo de Deus, né? Que diz assim a palavra de Deus aqui, a nossa lição. A revelação que ultrapassa o passado. A revelação que ultrapassa o passado. Então diz, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. E esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio.
possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e nem fim. Assim, muito além do passado. Desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é o Deus. Então, aqui nós vemos o Verbo, Jesus, o Verbo eterno, preexistente e encarnado. O texto dos primeiros 18 versículos do capítulo do Evangelho de João são aqui tratados pelos teólogos como o prólogo, né, do Evangelho. Então a palavra prólogo ganha sentido especial nesse primeiro capítulo do Evangelho, porque João inicia a sua narrativa sobre Jesus afirmando a natureza divina do Filho de Deus e o denominando como o Verbo que veio de Deus e era o próprio Deus. Então João, ele utiliza uma linguagem própria de sua maturidade apostólica, pois quando ele escreveu esse evangelho, ele havia se passado mais de 40 anos de seu ministério apostólico. Entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo. Então, ele usa um vocabulário singular nesse prólogo, né, levando muitos eruditos à conclusão de que o apóstolo o tenha incorporado em seu evangelho. Então, entretanto, o que o importa é que o Espírito Santo o inspirou. E João registrou a revelação sobre o seu mestre, destacando e colocando a história de Jesus numa perspectiva cósmica. Tá? Então, o Logos, que criou todas as coisas, encontra a expressão numa pessoa em particular, Jesus Cristo, que em João capítulo 1, versículo 14, fala: habitou entre nós e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, outro detalhe desse prólogo é que tem uma inspiração na forma de prosa e a linguagem tem uma característica um pouco poética. Alguns estudiosos, alguns eruditos, eles chegaram a declarar que João utilizou alguns fragmentos de um hino oferecido a Cristo que os primeiros cristãos cantavam, mas não há nada que prove essa suposição. A verdade é que João, inspirado pelo Espírito Santo para fazer essa introdução literária ao seu evangelho, então ele foi inspirado pelo Espírito Santo, tá? O escritor Carson, ele escreveu em seu comentário, né, comentário de João, que o Logos, que estava junto com Deus no princípio, entrou na história para que, como Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, se tornasse o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudesse ser manifestada, né, de modo singular e perfeito. Então nós vamos considerar as palavras iniciais do texto e fazer uma exegese para que nós possamos entender a importância do texto, né? Então, aqui, Jesus, o Verbo de Deus. Temos o segundo ponto, a natureza fundamental do Verbo, que diz bem o seguinte: tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, que habita a palavra encarnada
que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então aqui nós temos, ainda no terceiro ponto, antes de nós entrarmos aqui numa exegese para que nós possamos entender essa importância do texto de João, nós temos o terceiro ponto aqui que fala o seguinte: no princípio era o Verbo. Ali a lição diz, conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Ainda o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a relação com Deus. Então, aqui nós temos no segundo tópico, né, a exegese desse texto. Então, vamos lá. João capítulo 1, versículo 1, ali diz o seguinte: no princípio. Então, o que nós entendemos por esta palavra princípio? Se nós olharmos para Gênesis, lá no livro de Gênesis, a palavra princípio, ela refere-se à criação do universo material. Agora, voltando para João, o Evangelho de João, o termo princípio retrata a criação de algo novo, que é a igreja do Senhor. No texto de Gênesis 1:1, palavra no princípio, quando o céu e a terra foram criados, a palavra aqui já existia. Ele não era um ser criado. Ele sempre existiu. Desde a eternidade. Essa palavra aí, né? Que significa aí o logos, né? Então, ele não era um ser criado. Assim como Deus é eterno, o Verbo também é. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, como nós já lemos aqui na nossa lição, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O que se percebe é que o tempo verbal imperfeito do original sugere uma existência supratemporal absoluta do Verbo divino. Então, na verdade, aqui João ele reconheceu e declarou que a existência de Jesus não era temporal, mas eterna. Sua preexistência é indubitável. Por quê? Porque ele não foi criado. Jesus deixou o seu lugar junto do Pai e entrou na condição de ser humano, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher e nasceu como qualquer criatura. Então, aqui nós temos, né, no princípio. Agora, no mesmo versículo, nós temos outra palavra. Como diz, no princípio era. Então, na linguagem da Bíblia, a palavra princípio tem um caráter absoluto. A palavra princípio não se choca com a eternidade do Verbo. Não significa que Deus ele teve um começo. Por esse motivo, não há dúvida quanto à absoluta preexistência de Cristo. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, ela revela a evidência, tá? As Escrituras revelam e evidenciam a existência, não só antes da encarnação, mas antes de todos os tempos. Então, no princípio, o Verbo já existia. E o mundo passou a existir por seu ato de criação. Então, quando o apóstolo Paulo,
ele fala de Jesus como o primogênito de toda a criação, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, não se refere a Jesus como ser criado, porque a palavra primogênito refere-se à posição de Cristo como herdeiro e soberano de toda a criação, como o Filho eterno do Pai, que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, já falamos do princípio, já falamos do tempo. Agora, no mesmo versículo, nós precisamos fazer a exegese aqui também desta palavra verbo, aonde João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. Quando olhamos para o grego, lá no grego do Novo Testamento, a palavra verbo é logos e significa palavra. Segundo alguns teólogos, principalmente Lewis, Perry e Spencer, a definição de logos denota tanto razão quanto linguagem. Então, em sua maneira de entender, aqui o termo logos, ele inclui o modo pelo qual Deus fez a si mesmo conhecido pelo homem. Por isso, a melhor definição da palavra logos revela Jesus como a expressão, o revelador e manifestador de Deus. Então, o verbo declarou Deus como o Pai e nos declara os mistérios de Deus, a pessoa de Deus e a salvação de Deus. Tá? Então, terceiro tópico da nossa lição, aqui nós vemos a encarnação do verbo. A encarnação do verbo. Não, segundo tópico da lição. Terceiro tópico. A encarnação do verbo. Vamos lá? Primeiro ponto diz o seguinte: a manifestação do verbo e a luz do mundo. Ali diz, João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz sua distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, quando lemos aqui João capítulo 1, versículo 1, ali diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, aqui nós vemos a revelação para além do passado. Quando olhamos a manifestação do verbo e a luz do mundo, aqui nós vemos que antes que se criasse a matéria, antes de todas as coisas visíveis e invisíveis, antes da criação da terra e os céus, ele já era o verbo. Quando o apóstolo João escreve, no princípio era o verbo, lá no capítulo 1, versículo 1. Como aqui já dito, nota-se que a palavra princípio aparece no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e o começo de tudo, né? Então a palavra princípio usada por João o transportava para o passado em uma eternidade em que Deus era o agente ativo em todas as coisas criadas. Na visão do apóstolo João, Jesus já existia como Deus e era a palavra que estava com Deus. Então, no livro de Gênesis, essa palavra faz a abertura da Bíblia, expondo a criação de Deus. E o apóstolo João se refere à criação de tudo, mas ele descobre uma nova criação. João capítulo 3, versículo ali, João capítulo 3, e também 2 Coríntios, versículos 5 e 17, né? Marcos, ele começa o seu evangelho usando a palavra princípio, ao escrever lá Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora,
Se Marcos escreveu sobre o ministério público de Jesus na terra, João também escreveu sobre Jesus, mas seu foco era sobre a divindade de Jesus. O que João queria expor em seu evangelho era o fato de que Jesus era o Verbo de Deus e era Deus. Por isso ele já desfrutava ali da existência infinita, né? Seu início e sem início e sem fim, né? Então esse é o grande mistério que só será revelado quando a igreja e todos os santos estiverem com ele para sempre, tá? Segundo ponto, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Olha só que interessante. Aqui a lição diz: enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornar filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurado uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 5, versículo 26. Aqui diz que ele existia por si mesmo e estava com Deus. Quando olhamos o texto de João capítulo 5, versículo 26, ali Jesus, além de declarar que o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também, deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Demonstra que a sua natureza divina revela que ele é a fonte da vida eterna. E aquele que o conhecer receberá a vida eterna. Ora, se ele, à semelhança do Pai, tem vida em si mesmo, então entende-se que Jesus, além de existir por si mesmo, como diz João capítulo 5, 26, é eterno e infinito. Isso é, sem começo e sem fim. O apóstolo João, ele diz que ele é a palavra, no grego, o logos, né? Ele estava com Deus, o Pai, antes da criação do mundo. João capítulo 17, versículo 5 e o versículo 27. Então, Jesus como logos divino existia no princípio, né? Estava com Deus e era Deus. Então, a sua preexistência é indiscutível. Não tem o que se duvidar sobre isso. Ele sustenta também aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá? Então, o logos de João não é filosoficamente uma palavra ou uma ideia, mas é uma pessoa com a consciência da distinção pessoal. O logos do evangelho não é, como afirmam alguns teólogos equivocados, a razão impessoal, como pensava os estoicos, né? Mas é o Deus pessoal que age e opera como pessoa, tá? No terceiro ponto aqui, do terceiro tópico, fala a manifestação e a habitação do verbo. Ali diz o seguinte: a frase "o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, tá? É importante notar a expressão "e habitou entre nós", no texto grego. Essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora,
de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, a natureza essencial do verbo. Aqui nós vemos Deus é eterno, o verbo também. Então, João, no livro do Apocalipse, ele apresenta Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E também diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Esse texto é chamado de prólogo, como um modo de apresentação da mensagem que João queria transmitir sobre a pessoa de Jesus, destacando a sua divindade. Então, nesse prólogo, João, ele queria distinguir a revelação sobre Jesus diante da discussão filosófica dos estoicos e de Filo, né? Que apresentava Jesus não como a palavra, tá? João, ele descobre no termo verbo o próprio Deus vivendo entre os homens. Então, como verbo encarnado, né? Jesus foi reconhecido por muitos e adorados e adorado como Deus, os quais deram testemunho acerca dele. Tá? Agora aqui nós vemos Jesus, o verbo, e é a vida e luz entre os homens, como fala João capítulo 1, versículo 3 e 4. Então ali diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Antes de tudo, aqui nós vemos o verbo era a palavra revelada. Aqui nós vemos que esse termo aparece como uma designação do Novo Testamento. João, capítulo 1, versículo 1 a 14. Também nós olhamos lá nas epístolas, né? Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, e também lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. A palavra, ela reflete a mente de Deus e revela o próprio Deus para os homens, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. E nesse prólogo, o texto de João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14, tá? O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra sobre o estado preexistente de Jesus e a sua atividade no plano eterno de Deus. Então, a expressão dita aqui, no princípio, versículo 1 aqui, né, de João, no princípio, ela reflete a existência eterna da palavra, né, o verbo, o logos. No versículo 2, no versículo 3, no capítulo 1 de João, aqui nós vemos João aponta para Jesus como Criador original, mediado pelo Pai de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então o verbo divino era e é a personificação da vida. A sua vida é preexistente. Lá em João capítulo 5, versículo 26, ali diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então, entre o Pai e o Filho, há um compartilhamento da vida. Jesus é o agente da vida espiritual para todos quanto o aceitam e o recebem por Salvador. Agora, no versículo 4, diz, nele estava a vida. Nele estava a vida. Esse texto diz, literalmente, nele estava a vida. Então, desde a eternidade, ele sempre foi. As trevas são a representação da obscuridade espiritual do pecado. Então, para romper com as trevas, Deus enviou João Batista, o qual se tornou testemunha da luz que viria sobre o mundo. E ele, ali, ele não era a luz.
mas era a testemunha em favor da verdadeira luz, que era Jesus, que haveria de nascer. Então, embora aqui tenha sido enviado por Deus para testemunhar e anunciar sobre a luz, nós vemos que João Batista falava a respeito da palavra, mas não era a palavra. Ele cumpriu com eficiência a proclamação da verdade sobre a palavra. Então João, ele anunciou a vinda da palavra, mas os homens a rejeitaram, como diz João capítulo 1, versículo 9 até o 12. Tá? Também no versículo 3 e 4 fala que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Versículo 3 e 4 fala, e a vida era a luz dos homens. Pastor, na relação entre o pai e o filho, aqui nós vemos o filho, ele compartilha da vida do pai, mas tem existência própria. Então, posteriormente, Jesus se identifica como sendo os dois elementos ao mesmo tempo, luz e vida. Ele mesmo disse em outras ocasiões, lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E lá na frente, João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é interessante que João reúne aqui luz e vida para afirmar que Jesus, o verbo divino, veio a este mundo para alumiar um mundo em trevas e conceder a vida aos que já estão mortos no pecado. Então a grande verdade é que a vida e a luz emana do verbo. João capítulo 1, versículo 4. E ele é a fonte da vida e da luz para o mundo. Outra coisa interessante também está no versículo 5, que diz assim, ó, e a luz resplandece nas trevas. Olha só que interessante. Sabemos que o oposto da luz são as trevas. E quando Jesus fez-se carne e habitou entre nós, como diz o versículo 14 de João capítulo 1, a sua luz tornou-se conhecida. Ali, a sua luz tornou conhecido o Deus Todo-Poderoso. Então, quando João diz que as trevas não compreenderam, aqui no versículo 5, nós vemos, ele estava falando da incapacidade de os pecadores entenderem a sua mensagem, especialmente os judeus, que o rejeitaram, né? Como fala no versículo 11, né? Veio para os que era seu e os seus não o receberam, tá? Quando olhamos para o versículo 6 e até o versículo 8, olha o que diz aqui. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, olha só que interessante. Quem era esse João do versículo 6? O texto o apresenta como sendo João Batista, o profeta do deserto, como aquele que foi enviado para preparar o caminho para receber o verbo divino, que diz lá em Mateus capítulo 3, 1 a 3. Então João Batista, ele veio como profeta e testemunha ocular de que Jesus foi enviado por Deus para ser a grande luz, o que o mundo precisava conhecer. Então João Batista, né, foi aquele que deu testemunho em voz audível de que Jesus, quando veio para ser batizado por ele, a fim de cumprir toda a lei de Deus, né, era de fato ali, como fala João aqui, capítulo 1, versículo 9, era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, João Batista não era a palavra, o verbo, mas ele falava da palavra, tá? Também do versículo 12 em diante,
ali o versículo fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então aqui, se Israel rejeitou a bênção da salvação mediante a obra magistral do Calvário, o Senhor concedeu a todo o mundo, independente da cor, da etnia, né, ou da língua, mediante ali a aceitação da forma salvadora de Cristo, de se tornar filho de Deus, ao que confia em seu nome. Então, seja judeu ou seja gentil, a aceitação da luz que foi manifestada e revelada ali, ela revela o plano redentor de Deus. Quando olhamos para os judeus sempre reivindicaram o direito hereditário de serem chamados filhos, porque eram filhos de Abraão, né? Mas foram aos gentios que receberam a herança da filiação de Deus. Quando olhamos 1 João capítulo 3, versículo 1, né? Então, como os crentes em Cristo, fomos contemplados com o direito de sermos chamados filhos de Deus, tá? Já no versículo 13, João diz que os que se tornam filhos de Deus não são gerados segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas gerados pelo Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 13. Então trata-se de uma geração espiritual, por obra do Espírito Santo, posto que estes são filhos nascidos não de uma descendência natural, então um pouco da decisão humana, mas sim da vontade soberana de Deus. Agora, versículo 14 até o versículo 18. O versículo 14 até o versículo 18. Mas no versículo 14 diz a encarnação do verbo, né? Então aqui, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui o apóstolo Paulo, ele entendeu a encarnação do verbo quando escreveu ali em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Jesus, sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo. Então, no sentido aqui de despojar-se e privar-se da glória, né, de divindade que tinha, para ali tornar a forma de homem. Então, ele não se esvaziou da essência da sua divindade, presta bem atenção, mas esvaziou-se dos atributos da divindade para se manifestar literalmente como homem comum. Então Paulo, também ele disse lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Cristo não fez de conta que seria um homem, mas ele foi verdadeiramente o homem, sem nunca ter perdido o vínculo com a sua divindade, tá? É um detalhe importante aí para você entender. Então, imaginamos, né, o que uma frase como o verbo se fez carne, de João capítulo 1, versículo 14, seria capaz de provocar na cabeça de judeus com formação judaica, que tinha ali a ideia formada de um Deus onipresente, como alguém que enche os céus e a terra, ter que ouvir um discurso que apresenta esse Deus como alguém que se humanizou e habitou entre os homens. Mas a realidade das palavras de João era chocante, uma vez que o verbo era algo superior a qualquer conceito filosófico. Ele era o Deus que se encarnou como um ser humano para se revelar como o Salvador de todos os homens.
João capítulo 1, versículo 18, que é o que nós estamos lendo, e também nós temos o contexto em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, ali onde é que diz, ele simplesmente humanizou-se, sem nunca haver perdido a essência, tá? Como escreveu o pastor Natanael Santos, ali em seu livro A Glória do Verbo. Então, o termo grego hologos, né, refere-se à palavra, que reaparece no versículo 14 aqui do capítulo 1 de João, com ousadia, né? Porque João não disse que a palavra, o logos, assumiu a humanidade, mas falou com autoridade que a palavra se fez carne. Então, foi uma suprema revelação, porque o apóstolo nos leva a conhecer a Deus de modo pessoal e glorioso, mediante a manifestação da palavra no Calvário. Então, ainda mais aqui nós vemos João, ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitação é sheno, né? Que significa que ele armou seu tabernáculo ou sua tenda entre nós, né? Também João fala lá no versículo 14, vimos a sua glória. Aqui ele está falando da manifestação visível da autorrevelação de Deus entre nós. Então, entendemos que a glória de Jesus foi manifestada em seus sinais, como diz João capítulo 2, versículo 11, e João capítulo 11, versículo 4 e o versículo 40, tá? Então, ele foi glorificado em sua morte e ressurreição, né? Como diz João 7 e 39 e João 14, 12 e 23. Então, a relação peculiar que Jesus tinha com o Pai é identificada no fato de que ele nunca procurou glória para si mesmo, mas somente a glória do Pai. João 5 e 41, João 7 e 18 e João 8 e 50. Agora, as limitações do verbo encarnado. Isso aqui é muito importante a gente entendermos. Primeiro, o verbo divino, sendo eterno, tornou-se um ser humano. Aceitou as limitações humanas e sujeitou-se às condições que são próprias da vida terrena. Então, na narrativa do encontro de Jesus e Nicodemos, ali em João capítulo 3, versículo 17, ali Jesus ele diz a Nicodemos, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o apóstolo Paulo, lá na frente, em Filipenses capítulo 2 e 5, ele escreveu aos filipenses estimulando-os a que tivesse o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas que sentimento Jesus experimentou? Ao assumir a encarnação, ele demonstrou toda a humanidade revestindo-se de nossa natureza humana e humilhando-se ao papel de servo nessa natureza. Então, por amor aos pecadores, Cristo se fez homem e sofreu a pena do pecado, mesmo não tendo pecado algum. Então, ele era igual, e ainda é igual a Deus, o Pai, não no sentido de ser a mesma pessoa, porque ele era uma pessoa distinta. Jesus preferiu aniquilar-se de sua glória divina para assumir a natureza humana com o propósito de salvar a todos. Então, o seu desejo de resgatar o homem dos seus pecados fez com que Cristo abdicasse de sua glória e divindade. Por esse motivo, então, ele não considerou ser igual a Deus, mas preferiu assumir a posição de servo ou escravo na forma de homem. Então, voluntariamente, o verbo divino esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória para manifestar-se apenas como homem e enfrentar
um vitupério do Calvário, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 7 até o 8. Agora o Verbo divino fez a sua habitação entre nós. Então a glória do unigênito do Pai, né, é uma frase muito mais que uma figura de linguagem. O termo unigênito significa tão somente único. E a tradução aqui da expressão "e fez sua habitação", literalmente, ela está no grego. A ideia de que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Então a palavra grega skeno, né, para habitação, sugere essa tradução. Se antes Deus habitava numa tenda armada pelo seu povo, agora no Novo Testamento, João ele está dizendo que o Verbo, a palavra, se tornou homem para viver entre nós. Então, portanto, a palavra encarnada é o verdadeiro skeno, né? Ou seja, a manifestação, né? A sheno, a manifestação definitiva da presença de Deus, tá? A sheno, tá? Essa palavra, ela vem do grego, né? Quer dizer habitação. Skeno, tá? Vamos para a conclusão da nossa lição. A lição diz o seguinte: nessa lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz para aqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, concluindo aqui esta lição, né, o texto do versículo 14, aqui faz uma conexão entre os canon, né, que é a expressão "e vimos a sua glória", tá? Para denotar a manifestação visível e autorrevelação de Deus em carne. Então, sabemos que a glória de Jesus foi manifestada mediante os seus sinais milagrosos no ministério terreno, conforme está escrito aqui em João capítulo 2, versículo 11, que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o Verbo que estava com Deus no princípio entrou na esfera do tempo e da história da humanidade. O Verbo que estava com Deus no princípio entrou na esfera do tempo e da história da humanidade, tornando-se homem para salvar a humanidade de seus pecados. Amém? Então, assim, aqui nós finalizamos. Vamos para o nosso exercício da nossa lição, revisando o conteúdo. Aqui a primeira questão diz o seguinte: qual é a doutrina que o Evangelho de João explora? Resposta diz: de acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Segunda questão: de que forma o apóstolo João retrata Jesus no seu Evangelho? Resposta: o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João capítulo 1, versículo 1. Terceira questão: conforme a lição, qual é a maneira mais apropriada de interpretar a palavra logos? Resposta: o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Quarta questão: de que modo o apóstolo João destaca Jesus Cristo?
Resposta. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. João capítulo 1, versículo 2 e 3. Quinta e última questão. Que significado carrega a expressão "e o verbo se fez carne"? Resposta. A frase "e o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens, ou seja, Deus entrou na história. Então, aqui nós finalizamos esta primeira lição do nosso segundo trimestre de 2025, né? Onde a nossa lição tem o tema "e o verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais, no YouTube, Estudos Bíblicos Pastor Davi Passos. Também temos a nossa escola teológica, Etebal, aqui na Austrália, tá? Que você pode participar, tá bom? Estando conosco aí. Se inscreva em nosso canal, Instagram, Facebook e YouTube. E também no Spotify, que temos todas as aulas ali, todos os nossos vídeos em áudios ali, para que você possa estar ouvindo e também sendo abençoado com o nosso material através da palavra do Senhor. Deus querido, te agradecemos por mais esta aula, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno que estará preparando a sua aula, Pai, através desse estudo bíblico, através desse subsídio teológico. Abençoa, Deus querido, a tua igreja, abençoa cada um que vai ouvir e estudar através desses vídeos. Pai, nós te pedimos a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.